Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos numa reflexão do tema Onde é que eu me perco? Deus tem colocado na minha vida, na sua vida, causas para serem executadas diante do propósito dele. E diante do propósito dele, nós precisamos ter prioridades. A primeira reflexão que tivemos foi sobre isso. Nos perdemos no meio do caminho, no meio da caminhada, quando invertemos as prioridades. Uma outra questão que refletimos foi sobre assumir o compromisso e da promessa que o Senhor tem colocado para nós. Quando o Senhor nos entrega algo para fazer, nós precisamos então pedir a Deus sabedoria e discernimento para fazer a mais, para surpreender aqueles que estão envolvidos no propósito que o Senhor tem colocado a nós. E hoje vamos refletir um pouco mais do reinado de Salomão, um ponto importante em seu reinado, quando o Senhor aparece a Salomão e pede que ele faça um pedido a Deus. O que é que você tem pedido a Deus dentro do propósito que ele tem colocado para você? Por exemplo, ele abriu uma porta de emprego a você, aquela que você tem orado, que você tem clamado, e o Senhor abriu. O Senhor abre essa porta e o que você começa então a pedir a Deus? Pedir que seja promovida, pedir que com o seu salário você consiga comprar uma casa, por exemplo, dar um melhor aos seus filhos. O que é que você tem pedido? Quando você começa a refletir em suas orações, você começa a dizer: eu estou pedindo coisas que serão consequências do meu bom trabalho. Quando o Senhor aparece a Salomão em sonho, diz assim no capítulo 3, no versículo 5: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. O Senhor deixou livre para Salomão que ele pedisse algo para Deus dentro do contexto que ele vivia na época, que era governar a um povo. E continua aqui no versículo 6. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Ele coloca diante de Deus o contexto. Então, em sua oração você pode colocar: Senhor, hoje o Senhor abriu esta porta, eu estou aqui neste trabalho, liderando uma equipe, desenvolvendo uma função. Senhor, hoje eu me tornei mãe, tenho este filho em minha frente, uma herança tua para mim, algo que eu preciso cuidar. Então eu preciso colocar diante de Deus, na minha oração, o contexto que eu vivo. E ele continua no versículo 7 a desenvolver o contexto que ele vivia, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. E no versículo 9, então, depois que Salomão coloca o contexto para Deus, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, mas ele abre o seu coração. Você precisa abrir o seu coração. E mais agora vem o pedido de Salomão, que diz assim, no versículo 9: A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Este foi o pedido de Salomão. Qual é o teu pedido diante de Deus? Senhor, a porta de emprego foi aberta. Como eu devo proceder de forma sábia no trabalho, em casa, quando o salário chega? Senhor, este filho chegou. Como eu devo proceder sabiamente como mãe e continuar a desenvolver todo o meu papel de esposa? Senhor, hoje eu casei. Como eu devo proceder? Senhor, hoje o meu esposo perdeu o trabalho. A porta se fechou para ele. Como eu devo proceder sabiamente diante desse contexto?
Então eu preciso colocar o contexto diante de Deus e pedir que eu seja sábia para governar a causa da qual eu vivo neste momento. Se você pedir coisas que são consequências de um bom trabalho, você está duvidando do que Deus tem colocado em suas mãos para fazer e as consequências de uma boa execução. Na vida existe ação e reação. Se a minha ação ela está de acordo com a palavra de Deus, se as minhas ações elas estão metacompetentes, como foi colocado na reflexão anterior, se eu estou realmente assumindo o compromisso colocado em minhas mãos, se eu não estou invertendo as minhas prioridades, todas as consequências elas virão. Claro que no meio do caminho podem acontecer coisas permitidas por Deus para um ensinamento, para um propósito, mas a reação daquilo que eu tenho executado de uma boa maneira, elas acontecerão, são consequências. Se eu tenho um salário e esse salário me permite adquirir bens, por exemplo, eles acontecerão, mas eu preciso então pedir sabedoria para que eu tenha discernimento para desenvolver todas as coisas de maneira correta. E foi assim que Salomão colocou. Deus deixou livre para que ele pedisse qualquer coisa e isso lhe seria dado. Mas ele teve, inclusive, sabedoria para orar. Ele pediu a Deus que desse, então, a sabedoria e o discernimento para governar um grande povo. E continua no versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Versículo 11. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E o Senhor então acrescenta na vida dele, dizendo assim no versículo 13: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E o Senhor então, ele atende o pedido de Salomão, um pedido, uma oração com sabedoria. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos direcione, inclusive nas nossas orações, para que assim nós venhamos a pedir o que é correto, para que nos acrescente muito mais além daquilo que estamos imaginando. No livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus deixa um ensinamento para nós, quando ali ele conversa a partir do versículo 19, aquilo que nós estamos guardando em nosso coração como tesouro. E ele menciona aqui no versículo 25 que nós não podemos andar ansiosos, andar preocupados com o que havemos de beber, de nos vestir e de comer. São as necessidades básicas, tudo aquilo que são consequências do nosso trabalho. Se você fez um bom trabalho com seu filho, há uma tendência dele ter uma boa vida. Ele vai se lembrar, como diz a palavra em Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer ele não se esquecerá dessa palavra. Se ele desviar do caminho, é um livre-arbítrio dele, mas a palavra estará no coração porque você ensinou. Se você tem feito um bom trabalho na empresa onde você executa as suas funções, o seu salário chegará. Com o seu salário administrado sabiamente, você alcançará aquilo que é desejo do seu coração. Mas precisa sabedoria. Então nós não podemos nos preocupar com o que haver de comer, beber e vestir. São consequências do nosso trabalho, consequências do trabalho do nosso esposo, da nossa casa. Então ele diz aqui no versículo 33, o que é que nós devemos fazer? Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fizermos as nossas orações de maneira sábia e desempenhando um estilo de vida, buscando sempre o reino de Deus e a sua justiça, buscando aquilo que Deus tem falado conosco, a palavra do Pai sendo obedecida, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Por quê?
porque isto vem em consequência do bom trabalho que estamos desenvolvendo, não invertendo as prioridades e assumindo o compromisso do que Deus tem colocado para nós. Então, o Senhor faz assim com Salomão. Mas ele diz algo aqui no versículo 15 a Salomão, que é uma condição. Que condição é essa? É sempre se obedecermos a palavra do Senhor, se andarmos no caminho do Pai. E diz assim, no versículo 14: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E quando nós fazemos esta oração e o Senhor vem com a resposta de que Ele nos concederá sabedoria e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, nós com fé, nós precisamos acreditar que isso vai acontecer, já começar a visualizar e agradecer ao Pai por isso, como diz aqui no versículo 15, que Salomão acordou, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Ele adorou ao Pai, porque ele já visualizou, ele já entendeu daquilo que Deus faria para ele, e fez. Assim eu e você precisamos crer. Se você tem executado um bom trabalho, se você tem semeado, a colheita chegará. Porque toda ação tem uma reação. Boas ações têm bons resultados. E o Senhor lhe acrescentará, além daquilo que você tem pedido. Se você tem pedido sabedoria, o discernimento para desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem falado a você, Ele lhe acrescentará. Porque você tem semeado boas sementes. E de boas sementes, bons frutos são colhidos. Fique com essa palavra, peça direção a Deus, discernimento ao Espírito Santo, inclusive para orar. As coisas são consequências de um bom trabalho, mas a sabedoria, ela só vem de um lugar, que é de Deus. Peça a Ele para aumentar em você a sabedoria. Peça a Ele também que a fé seja aumentada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.